Olá, pessoal. Hoje, na aula 4, nós vamos falar da preservação da memória e patrimônio público. Então, vamos iniciar pelo conceito de patrimônio público. Conforme o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 4.717 de 65, redação dada pela Lei 6.513 de 1977, consideram-se patrimônio público para fins referidos neste artigo os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Então, nas ilustrações aqui temos alguns exemplos, né? Temos o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, temos as ruínas de São Miguel, aqui no Rio Grande do Sul, temos casas de fachada em Olinda e temos também uma partitura musical, né? Então, esses bens, o patrimônio pode ser tangível ou intangível. Então, o patrimônio cultural, segundo a Unesco, é dividido em patrimônio cultural e patrimônio natural. O patrimônio cultural mundial é composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham um excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. E o patrimônio natural mundial são as formações físicas, biológicas e geológicas excepcionais, habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas e áreas que têm um valor científico de conservação ou estética excepcional. Então, é importante que nós saibamos o que significa patrimônio cultural, né? E a importância da memória, de valorizar e da conservação do patrimônio cultural, né? Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o patrimônio cultural imaterial da humanidade, de acordo com a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, adotada pela Unesco em 2003 e ratificada pelo Brasil em 2006, é composto pelas práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Transmitido de geração a geração, o patrimônio cultural imaterial é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, da sua interação com a natureza e de sua história, o que gera um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Então, o conceito de patrimônio público, patrimônio, no caso, preservação da memória, é muito importante que esses três conceitos estão entrelaçados, que é identidade, memória e significado. A forte vinculação entre memória cultural e identidade permite compreender como ocorrem os processos de preservação das heranças simbólicas enraizadas e institucionalizadas. É nelas que os indivíduos se apegam para construírem suas próprias identidades e para pertencerem e se afirmarem como parte de uma comunidade ou grupo social. Isso ocorre porque o ato de recordar e representar o mundo abarca elementos de caráter normativo, pois pertencer a um grupo ou a uma comunidade implica adotar modos instituídos ou enquadrados de como pensar e do que pensar, de como lembrar e do que lembrar. Até em aulas anteriores nós falamos da questão da identidade, né? A sensação de pertencimento, pertencer a determinada cultura de acordo com a sociedade que nós estamos inseridos, né?
As representações sociais expressam visões de mundo de grupos e possibilitam o estudo da cultura enquanto chave para compreender a memória cultural, as construções identitárias, os imaginários e a dinâmica da vida social. Essa última citação desse slide, Salins, citado por Ramos e Figueiredo, né, refere que nenhum objeto, nenhuma coisa é ou tem movimento na sociedade humana, exceto pela significação que os homens lhe atribuem. Então, um exemplo que nós podemos citar, alguma partitura, por exemplo, Nona Sinfonia de Beethoven, ou alguma outra música, alguma outra partitura que tenha um valor histórico, para a Unesco, não se entra no mérito do valor exatamente musical, da qualidade da partitura em si, mas o que aquilo representa, o que aquilo significa para a humanidade. Por exemplo, quando eu mostrei lá também a imagem ali das ruínas de São Miguel. Talvez alguém que seja de um outro local do mundo, até mesmo do país, que não conheça muito a cultura do Rio Grande do Sul, talvez não acredite, não são só ruínas, mas o que isso significa? Mas para a questão da história do Rio Grande do Sul, faz sentido, foi atribuído significado, né? Assim como nós viajamos e vamos a outros locais, e aí as pessoas nos explicam o porquê daquilo ser um patrimônio público, o porquê ser um patrimônio histórico. É justamente pelo valor, pelo significado que as pessoas atribuíram àquele objeto. Ou então algo imaterial também, né? Ou alguma beleza natural, algo excepcional, de excepcional valor, de excepcional importância. Então, vamos agora falar de memória cultural. A memória cultural é constituída por heranças simbólicas materializadas em monumentos, documentos, ritos, celebrações, objetos, textos, escrituras e outros suportes mnemônicos de memória, e possui caráter dinâmico. Além disso, ela possui um papel fundamental na construção das identidades. Então, os autores, eles referem uma diferenciação dos dois tipos de memória, seria a memória comunicativa e a memória cultural. A memória comunicativa, ela se expressa pela oralidade, que está relacionada à transmissão das lembranças provindas da vida cotidiana. A memória comunicativa é caracterizada pela informalidade, não necessita de especialização por parte de quem a comunica e limita-se ao passado recente. Ela evoca recordações pessoais, autobiográficas e é de curto prazo, em torno de 3 a 4 gerações. Então, são aquelas histórias que nós ouvimos da família, das pessoas de gerações anteriores, da comunidade, da sociedade em que a gente vive, e que vai passando, mas chega no máximo a 4 gerações, porque se expressa basicamente pela oralidade e muitas vezes não há nada documentado, registrado sobre aqueles acontecimentos e acaba se perdendo no tempo. E a memória cultural são as recordações objetivadas e institucionalizadas, que podem ser registradas, transmitidas e reincorporadas ao longo das gerações. A memória cultural é responsável pela ativação de significados associados aos acontecimentos ocorridos. Suas origens remontam ao tempo mítico, se apoia nas experiências coletivas cristalizadas do passado, podendo persistir por milênios. Esse processo permite a construção da identidade cultural e dos imaginários que a cercam, né? Então, a memória cultural, ela está documentada, ela está formalizada, institucionalizada. Então, acaba se tornando material de pesquisa. Então, nós temos onde buscar informações, né? Diferente da comunicativa, que é só da questão que passa de boca em boca, né? Aqui a leitura complementar tem 2 artigos, eles são muito importantes, né? Essa leitura complementar faz parte da carga horária do nosso curso, e
é muito interessante, memória cultural na construção das identidades e mapas imaginários de práticas culturais étnicas, e esse outro aqui de baixo, que é cultura e turismo, um estudo sobre as trocas interculturais na prática turística, né? Então, por hoje seria isso, eu aguardo vocês na aula 5, e espero que vocês façam seus comentários abaixo ali do vídeo, para que a gente possa trocar alguma ideia, esclarecer, aprofundar mais alguma coisa ou algum questionamento que vocês tenham. Muito obrigada, estão as referências, né? E até a próxima.